foi Caleb? Caleb foi um homem muito importante e é sobre ele que nós vamos falar agora. Caleb foi um grande parceiro de Josué para que o povo pudesse conquistar a tão sonhada terra prometida, e só ele, juntamente com Josué, são responsáveis por sair do Egito, passar por todo o deserto e introduzir o povo de Deus na terra prometida. Veja bem, quem são os parentes de Caleb, para você entender um pouquinho, tá? Caleb era filho de Jefoné, o quenezeu. Jefoné, o quenezeu, é o pai de Caleb. O irmão de Caleb, ele é chamado de Kenaz. O irmão mais novo de Caleb é chamado de Kenaz, é o nome de um ancestral antigo, né? Chamado Kenaz, que dá origem a esse nome de quenezeu, tá bom? Caleb também era tio e sogro de Otniel. Então esse Otniel é filho do seu irmão mais novo, Kenaz. Então Caleb tem um irmão chamado Kenaz e esse Kenaz tem um filho chamado Otniel. Caleb, o que ele faz? Ele dá sua filha Axa em casamento a Otniel. Esse Otniel vai se tornar o primeiro juiz em Israel. Então quando você está lendo ali o livro dos juízes, o Otniel que aparece ali é um parente de Caleb. Legal, né? Então vamos lá. Outra coisa, Caleb teve 3 filhos, Iru, Elá e Naã, e também foi o patriarca da família de Nabal. Se você já ouviu falar sobre Nabal, então saiba que ele foi um parente distante, né? Assim, distante, muito tempo depois vai surgir o Nabal, mas o patriarca de Nabal era o Caleb, tá bom? Jefoné, o pai de Caleb, é chamado Jefoné o quenezeu. E aqui que está um ponto importante. Veja bem, eu fiz um artigo e todos os comentários, as referências bíblicas que eu falar aqui, elas estarão nesse artigo. Basta você clicar no link que aparece aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que vai estar fixado debaixo desse vídeo aqui. Se não apareceu ainda, só você atualizar a página que vai estar aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, Jefoné o quenezeu. De fato, Caleb era filho de Jefoné, que não era israelita, e sim do povo quenezeu. Então Jefoné não era israelita, mas ele era parte do povo quenezeu e Caleb é filho dele. Como é que fica isso? Os quenezeus eram descendentes de Kenaz. Quem foi Kenaz? Filho de Elifaz, o primogênito de Esaú. Então Esaú, que é irmão de Jacó, Esaú teve um filho chamado Elifaz e Elifaz teve um filho chamado Kenaz. É desse Kenaz que nascem os quenezeus. Então, Jefoné, o pai de Caleb, era um desses quenezeus aqui, tá bom? Então, como é que funciona essa questão? Há uma possibilidade da expressão quenezeu fazer referência ao fato de Jefoné ser um grande caçador, uma vez que a palavra Kenaz significa caçador. Mas então, por que Caleb era o líder? Ele era Quando Moisés envia os 12 espias para poder fazer uma expedição pela terra prometida, desses 12, cada um era responsável por uma tribo. Ou seja, por exemplo, Josué, ele era descendente direto de José, que foi governador no Egito. Então você tem José, Efraim e tudo mais, até chegar em Josué. Então, Josué, ele representa a tribo de Efraim. Já o Caleb, ele vai representar a tribo, talvez considerada a tribo mais importante, que é a tribo de Judá. Mas por que ele está representando a tribo de Judá se o pai dele era um quenezeu? Vamos lá. Considerando o fato dos quenezeus serem descendentes de Kenaz, surge a pergunta, então por que Caleb recebeu uma posição de proeminência na tribo de Judá? Uma das possibilidades, Jefoné, o pai de Caleb, tenha se casado com uma hebreia da tribo de Judá. Nesse caso, Caleb era um autêntico israelita. Semelhante caso aparece, por exemplo, no Novo Testamento com Timóteo. Sim, quando Paulo escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo, esse Timóteo, ele era filho de uma judia crente, mas o seu pai era grego. Isso está em Atos, capítulo 16, verso 1. Essa referência eu vou citar para você. As outras, eu vou citar mais uma ou outra aqui também, mas a grande maioria está no artigo. Tá ok? Então veja bem, Timóteo, a mãe dele era judia, crente, e o pai dele era um grego.
É por isso que quando Paulo pega Timóteo e leva nas sinagogas para anunciar o evangelho de Cristo, para que não houvesse impedimento, resistência da parte dos judeus em não ouvir um homem que não é circuncidado, Timóteo, ele era descendente de judeu, a sua mãe era judia, o seu pai era grego. Então o que Paulo faz? Ele circuncida Timóteo, não para Timóteo ser salvo, não para Timóteo agora, literalmente de uma forma espiritual, fazer parte do povo, não. Ele diz, eu fiz de judeu para ganhar os judeus, eu me fiz como que se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo não está colocando Timóteo debaixo da lei, o que Paulo está fazendo é o seguinte, é um ato totalmente missionário, porque se Timóteo, sendo filho de uma mãe judia, fosse anunciar Jesus numa sinagoga, sem ser circuncidado, eles não iam ouvir. Então ele tira todo o impedimento, todo o embaraço que haveria para eles ouvirem o evangelho, e agora Timóteo está apto também a anunciar o evangelho ali, juntamente com Paulo. Coisa que não acontece, por exemplo, com Tito. Tito não precisou ser circuncidado, tá certo? Algumas mulheres estrangeiras, como Raabe, que era cananeia, é a ex-prostituta lá em Jericó, né? E Ruth, que era moabita, elas se casaram com homens da tribo de Judá, que são Salmão e Boaz, e também foram inseridas, inclusive, na árvore genealógica de Cristo. Olha que coisa linda. Então essas duas mulheres estrangeiras, então uma possibilidade, se Jefoné casou com uma mulher judia, então a mãe de Caleb, sendo judia, faz dele ele pode ser inserido no povo tranquilamente, sem nenhum problema. Isso é uma possibilidade. Exemplo disso é o caso da mãe de Timóteo e também aqui o exemplo de Raabe, que era cananeia, e a Ruth, que era moabita, casarem com homens da tribo de Judá. E aí, para que não tivesse dúvida nenhuma, elas são nada menos do que as matriarcas na linha da descendência, né, de Cristo ali, tá? Isso vai estar aqui em Mateus capítulo 1, verso 5, fala assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Sabe quem é esse Obed? Obed é o avô de Davi. Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Olha que chique, não é? Então vamos lá. Essas mulheres, por exemplo, elas se tornam então parte do povo uma vez que elas se casaram com esses homens. Agora, suponhamos que Jefoné não casou com uma mulher judia, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, é uma possibilidade, mas suponhamos que não casou. Há outra possibilidade de Caleb fazer parte do povo mesmo sem ter essa ligação dessa forma? Sim, há outra possibilidade. Ainda que não fosse o caso de Caleb ter tido mãe hebreia, a lei de Deus ainda abre outra possibilidade quando diz que qualquer estrangeiro que desejasse adorar o Senhor e fosse circuncidado deveria ser considerado como natural da terra. Onde que está escrito isso? Êxodo 12, 48. E logo no verso seguinte vai falar algo semelhante aqui. Mas vamos lá, Êxodo 12, 48. Depois eu falo do 49. Então, se um estrangeiro ele desejasse, ele se apegou ao Deus de Israel, ele teve fé, e ele quer fazer parte do povo, bastava ele então, como prova disso, como acontece no batismo cristão, ele ser circuncidado, então ele faz parte do povo agora de Israel, como natural da terra. E aí, o que vai acontecer? Não resta dúvida da fé de Caleb. É por isso que ele tem tanto privilégio, que ele é separado como o representante da tribo de Judá naquela expedição, onde 12 homens, cada um representando uma das tribos, eles vão lá para averiguar a situação da terra de Canaã. Caleb recebeu, por causa da sua fidelidade ao Senhor, ele recebeu, olha que verso interessante, uma parte no meio dos filhos de Judá. Está em Josué, capítulo 15, verso 13. Então veja bem, essa expressão, ela demonstra, olha, ele recebeu uma parte no meio dos filhos de Judá. Isso mostra que ele foi perfeitamente reconhecido, tá? Ali entre os demais nativos da tribo de Judá. Então quando ele recebeu uma parte dentre os filhos de Judá, no meio dos filhos de Judá, isso mostra que ele foi plenamente reconhecido ali entre eles. Então, a dúvida não é sobre a fé de Caleb, mas como é que Caleb, porque fala aqui duas coisas, ele tinha que se apegar, se aliançar ao Deus de Israel, mas também tinha que ser circuncidado.
Onde fala que Caleb foi circuncidado? Como é que a gente vai ter certeza que ele foi circuncidado ou não? A Bíblia diz o seguinte, Josué 5:5. Todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Então, quando eles decidem acompanhar Israel, então é porque eles creem no Deus que eles viram fazendo tudo aquilo ali e eles querem também aproveitar essas bênçãos. Mas eles saíram circuncidados. Obviamente os homens, né? Estamos falando em Caleb por ser homem, também ele faz parte dessa turma dos que foram circuncidados. E aí o que vai acontecer? Dessa forma, Caleb podia participar tanto da Páscoa, que era uma exigência para participar da Páscoa, tinha que ser circuncidado, como de todas as outras festas e toda a cerimônia religiosa, e inclusive de todas as questões relacionadas ao povo como um natural da terra, como falou em Êxodo 12:48. Fala assim, no verso 49, a mesma lei será aplicada ao natural da terra e aos estrangeiros que estiverem entre vocês. Então, agora você entendeu porque, independente de Caleb ter tido mãe judia ou não, pela fé de Caleb, por ser circuncidado, ele agora faz parte, uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro, e não só isso. Agora, o que a Bíblia diz no verso 48? Ele será considerado como o natural da terra, ou seja, ele é considerado como um israelita, certo? Por causa da fé no Deus de Israel. Isso é muito legal, não é? Agora, Josué e Caleb, esses dois homens, eles vão aparecer quase sempre juntos quando se trata do testemunho. Então eu queria fazer uma leitura do meu comentário aqui. Em resumo, Caleb, juntamente com Josué, são as únicas pessoas, dentre os adultos, é lógico, né, que ficaram vivos, que presenciaram todos os acontecimentos desde o Egito até a conquista na terra de Canaã. Desse modo, eles são tidos como duas testemunhas de Deus. Por que isso é importante? Essa tipologia deles como duas testemunhas que visualizaram, eles viram a glória de Deus lá no Egito, atravessaram todo o deserto e entraram em Canaã. Por que era necessário pelo menos duas testemunhas? A Bíblia diz que é necessário pelo menos 2 ou 3 testemunhas para que todo fato seja confirmado. Então esses dois homens, pela sua fé, foram preservados e eles testificam de Deus que tirou eles do Egito, atravessou todo o deserto e agora eles entram na terra prometida. E qual foi a herança que foi dada para Caleb, especificamente para ele e para sua descendência? Uma cidade muito importante chamada Hebron. Para você que acompanhou nossos vídeos sobre Gênesis, você já sabe que Hebron foi uma cidade muito importante. Lá em Hebron está o quê? Está o túmulo dos patriarcas. Ali foi enterrado Abraão e Sara, sua esposa. Foi enterrado Isaac e Rebeca, né, que são os filhos de Abraão, no caso Isaac, e a Rebeca, que é a esposa de Isaac. Filho de Isaac, ali foi enterrado Jacó e foi enterrado também Lia, a esposa de Jacó, uma vez que Raquel não foi enterrada ali, que ela foi enterrada em Efrata, certo? Quando acontece de nascer Benjamim e ela acaba morrendo no parto. Então Lia foi enterrada ali também. Então você tem ali em Hebron enterrado Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. É uma cidade extremamente importante, não só por esse evento, né, por essa questão do túmulo dos patriarcas estar ali, mas por muitas outras coisas, tá? Então, vamos lá. Pela sua fé e perseverança, Caleb, o representante da tribo de Judá, será recompensado pelo Senhor e receberá de herança a importantíssima e histórica cidade de Hebron. Nesse tempo, a cidade de Hebron era a cidade mais importante nos montes da Judéia. Ali estava a sepultura dos patriarcas, num território que ficava ali na região de Macpela, no Manre, né? Essa região, Abraão comprou para sepultar Sara. E aí foi sepultado todo mundo da família ali, enfim. Né? É um pedaço de terra que Abraão comprou, só esse pedacinho mesmo para servir de sepultura. Agora o que vai acontecer? Antes essa cidade se chamava Kiriat Arba, que era a cidade de Arba, um dos grandes homens entre os gigantes ali. Você vai ver isso em Josué capítulo 14, verso 15. É de Hebron, essa cidade importante, que Davi então ele vai partir em ascensão ao trono, quando você vai verificar que Davi, só no tempo de Davi, olha para você ver, a conquista da terra começa em Josué, mas só no tempo de Davi que a cidade de Jerusalém vai ser totalmente conquistada
pelo rei Davi. Vai se chamar então Cidade de Davi ou Jerusalém. Mas, se você lembrar, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, a cidade era chamada Salém. Você vai observar depois que a cidade é chamada também de Jebus, onde estavam os jebuseus. Os jebuseus vão resistir firmemente à investida de Israel para conquistar aquela cidade, até então, como eu falei, até a chegada do rei Davi. Davi é que vai conquistar essa cidade, mas toda a sua ascensão ao trono parte dessa cidade importante chamada Hebron. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Peço que você deixe assim, gostei, para o YouTube entender, que você compartilhe com outros irmãos nas redes sociais, não só para o YouTube compartilhar com os irmãos, mas você também, né? E principalmente que você ore por nós e que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.